A hormonioterapia é, sem dúvida, um dos principais pilares no tratamento do câncer de mama. Nessa nossa conversa, a gente vai desvendar de um jeito bem claro e simples como ela funciona. Tudo isso baseado no guia criado pelo Dr. Rafael Amaral de Castro. A ideia aqui é transformar uma informação que parece complexa em uma ferramenta de apoio, de clareza, para essa jornada contra o câncer. Bom, vamos lá. O nosso roteiro é bem direto. A gente começa entendendo o que seria o alimento do câncer e logo depois como é que se corta essa linha de suprimento. Na sequência, vamos conhecer as ferramentas, ou seja, os medicamentos. Daí a gente fala sobre como navegar nessa jornada, o que esperar do futuro do tratamento e, claro, sobre a rede de apoio que está aí, disponível. Então, vamos começar pela base de tudo. O que é esse tal alimento do câncer e por que os hormônios são mas tão importantes nessa discussão? A pergunta central é essa, né? O que de fato alimenta certos tipos de câncer de mama? E a resposta, olha, é surpreendentemente direta. São os hormônios femininos, principalmente o estrogênio e a progesterona. Eles funcionam como um verdadeiro combustível, sabe? Fazendo as células do tumor crescerem e se multiplicarem. E o jeito como isso acontece é fascinante. É por meio dos chamados receptores hormonais. Vamos imaginar que eles são como pequenas antenas na superfície das células do câncer. Essas antenas ficam ali, captando os hormônios que estão circulando no corpo, e esse sinal diz para a célula: "Ei, pode crescer, pode se multiplicar." E olha, isso não é um detalhe pequeno não. Entre 60% e 70% de todos os casos de câncer de mama têm esses receptores. O que isso quer dizer? Que a hormonioterapia é uma abordagem poderosíssima e super relevante para a grande maioria das pessoas em tratamento. Certo. Agora vamos avançar um pouco e ver como esse conceito vira uma estratégia de tratamento. A ideia central é justamente essa que está aí: cortar a linha de suprimento, ou seja, tirar o alimento das células cancerosas. E essa estratégia tem uma base científica muito sólida, que foi construída ao longo de mais de um século. Pensa só, lá no final do século XIX, os médicos já percebiam que remover os ovários ajudava. O grande salto moderno veio nos anos 60, com o tamoxifeno. E hoje, o desenvolvimento não para, com terapias cada vez mais direcionadas, cada vez mais eficazes. Então, bora conhecer as ferramentas que a gente tem hoje. Existe um verdadeiro arsenal de medicamentos e cada um deles é escolhido com base na situação específica de cada pessoa, do tipo de tumor. Um ponto aqui é crucial, tá? A escolha da ferramenta depende muito do status menopausal. Para quem está na pré-menopausa, o tratamento foca em bloquear os receptores ou em suprimir a função dos ovários. Agora, para quem já está na pós-menopausa, a estratégia principal é outra: é bloquear a produção de estrogênio no corpo. A primeira grande ferramenta é o tamoxifeno, que funciona como um disfarce. Pensa assim, é como uma chave que entra na fechadura do receptor, mas não vira. Ela só ocupa o espaço e impede que a chave verdadeira, o estrogênio, se encaixe ali e ative o crescimento da célula. É uma estratégia muito inteligente. Claro, como todo tratamento eficaz, é preciso conhecer os efeitos colaterais. Os mais comuns lembram os sintomas da menopausa. Existem sim riscos raros, como coágulos ou câncer de útero, mas o ponto-chave é o seguinte: monitoramento constante. Uma comunicação aberta com a equipe médica e exames regulares são essenciais para um manejo seguro e tranquilo. A segunda grande ferramenta são os inibidores de aromatase. A abordagem aqui é um pouco diferente. Eles buscam matar o câncer de fome. Em mulheres na pós-menopausa, esses medicamentos bloqueiam uma enzima, a aromatase, e isso causa uma queda drástica nos níveis de estrogênio do corpo. Aqui, os efeitos colaterais podem incluir dores nas articulações e um risco de enfraquecimento dos ossos. E isso mostra de forma brilhante a importância de um manejo proativo. Suplementação com cálcio e vitamina D, exercícios, o monitoramento da densidade óssea são todas estratégias-chave para manter a qualidade de vida. E além dessas, existem ferramentas ainda mais específicas. O fulvestranto, por exemplo, ele vai um passo além. Não só bloqueia, mas destrói os receptores. O elacestranto já é uma opção oral, mais recente, bem direcionada para tumores com uma mutação genética específica, a ESR1. E tem também os análogos de GNRH, que induzem uma menopausa química temporária, para pausar a produção de estrogênio pelos ovários. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco, sair da medicação para falar da jornada em si. A parceria no tratamento é algo absolutamente fundamental.
E essa citação do Dr. Rafael Amaral de Castro resume perfeitamente a filosofia por trás de um bom tratamento. É crucial sentir-se confortável para fazer perguntas, expressar preocupações e relatar qualquer efeito colateral. A comunicação transparente é de verdade a base de tudo. Então, o que é essencial para o sucesso da terapia? A gente pode resumir em 3 passos simples, mas muito poderosos. Primeiro, comunicação aberta. Segundo, fazer perguntas para entender o tratamento. E terceiro, aderir ao plano, porque é a consistência que garante a eficácia da terapia. E olhando para frente agora, o futuro do tratamento é um caminho de progresso contínuo e, olha, muito promissor. O futuro é pessoal. Essa frase captura bem a direção da ciência. A pesquisa está cada vez mais focada em tratamentos personalizados, sabe, desenhados para a composição genética específica de cada tumor. O desenvolvimento de drogas para a mutação SR1 é um exemplo perfeito dessa evolução. A ciência não para. E para fechar, vamos falar da rede de apoio, conectando com o trabalho do Dr. Rafael Castro e da NeoAccess, que foram a base para toda essa nossa análise. Se manter informado, se manter conectado é muito importante. Então, aqui estão os canais do Dr. Rafael Castro e da NeoAccess. Tem o site oficial, os perfis no Instagram e no Facebook, um canal no YouTube e até um número de WhatsApp. São todos recursos criados para informar e apoiar durante toda a jornada. E para terminar, fica essa reflexão. Como é que o conhecimento sobre o próprio tratamento pode se tornar a ferramenta mais poderosa nessa jornada? Porque, no fim das contas, entender o processo não é só sobre dados e fatos, é sobre empoderamento.